O que é? Iluminador também tem que fazer exercício. Esse é o mini documentário do projeto De La Mancha Desdobramentos Culturais. Olá pessoal, eu me chamo Roger Santos e no projeto De La Mancha Desdobramentos Culturais eu sou o proponente do projeto e também o oficineiro da oficina de iluminação. E no espetáculo eu sou o iluminador e operador de som. Essa história é uma história que eu tenho um profundo carinho há muitos anos. Esse projeto na verdade nasceu em 2014, quando eu e o Henrique tivemos a oportunidade de conhecer a Espanha. A gente foi até a Espanha fazer um show de flamenco quando a gente dançava na Cadica Companhia de Danças. E lá na Espanha tudo era Don Quixote, tudo era Cervantes. A gente voltou de lá impregnado de Don Quixote, com essa ideia muito viva na nossa cabeça. Anos mais tarde, em 2019, a gente teve a oportunidade de finalmente colocar esse espetáculo de pé. O espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, foi um espetáculo que inclusive ganhou um edital aqui na cidade de Gravataí, do Fundo Municipal de Cultura, e através desse edital nós montamos o espetáculo, então, lá no ano de 2019. Ainda antes da pandemia, né? Ele é inspirado na obra Don Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes. É um espetáculo muito alegre, divertido, onde a gente trabalha com a sátira e com o flamenco, principalmente, permeando todo esse espetáculo. Essa obra em particular, o Don Quixote, é o livro mais montado em toda a história do mundo e a obra que mais influenciou artistas de diversos segmentos, da música, das artes plásticas, das artes visuais e do teatro. E assim começa o nosso projeto De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão. O que a gente queria? A gente queria revisitar esses versos que às vezes são muito antigos e muito datados e trazer para uma linguagem mais contemporânea, que conversasse com os jovens de hoje. A gente faz alguns questionamentos, né, sobre a cultura de uma linguagem não violenta e a gente também questiona alguns elementos políticos no nosso cenário nacional. Para a gente é muito importante a gente trabalhar esse espetáculo para crianças, para jovens, para a gente estimular uma reflexão e um pensamento crítico sobre a importância da literatura e a importância de uma política não armamentista. Mas acontece que o nosso Dom, o famoso Don Quixote, o famoso Don Quixote, achava muito legal essa história de armas, de guerras, de dar golpes, A respeito da iluminação, então, na verdade eu contribuo em várias coisas relacionadas com a visualidade do espetáculo, né? Isso é uma construção coletiva entre mim, o Guilherme e o Henrique, né? E na iluminação em específico, eu comecei a desenvolver uma pesquisa ali dentro, tanto de ambientação de La Mancha, que é uma terra árida, né? Uma terra mais desértica, com tons mais quentes, usando muita gelatina, eu uso muita gelatina no espetáculo, e também buscando trabalhar com uma coisa que é muito da linguagem da galera jovem de hoje, que são os easter eggs. Essa é a história de um homem que não sabia a diferença entre a verdade e uma história que havia sido apenas inventada. Um cara meio estúpido que se amarrava em violência e espalhava fake news. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que antes de sermos atores, eu e o Henrique nós éramos bailarinos. Nós dançamos durante muitos anos numa companhia que chama Cadica Companhia de Dança, onde a gente teve a oportunidade de estudar a fusão do flamenco com a dança tradicional gaúcha. Então o que a gente não tinha como separar essa história que a gente queria contar da cultura flamenca. Isso foi muito legal porque a gente contou com um provocador coreográfico, que é o Rafael de Paula, que é um grande amigo que a gente conhece há muito tempo, e os corpos desses contadores de histórias foram construídos a partir da dança flamenca. Então cada movimento nosso, cada ação é repleto desse corpo flamenco, esse corpo que foi construído durante anos e anos de estudo dessa dança tão importante, tão bacana. Acalme-se!
falação. Acalme-se, homem! O senhor vai ver, acalme-se. Acalme-se! A Rococó Produções surgiu no ano de 2015, né, fundada pelo Henrique e pelo Guilherme, e de lá para cá a gente já montou alguns espetáculos. Eu integrei a equipe da Rococó Produções no ano de 2019 e com 4 espetáculos, que são os que a gente tem agora, a gente já circulou por todo o Brasil. E os espetáculos são Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, Baila Melancia e As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador. Esse projeto, ele era para ter sido feito de forma presencial. Quando a gente teve que readequar para o formato virtual, a gente teve então que ter diversos planejamentos de organização para que isso funcionasse da melhor forma possível. A primeira coisa era o contato com as escolas. A gente entrou em contato então com diversas escolas do município de Gravataí, agendando horários e combinando como seria essa dinâmica nesse ambiente virtual, onde as escolas eram convidadas a se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar toda essa programação. Mas antes disso, a gente sempre recebia os alunos, os professores, os educadores, os regentes de biblioteca em uma sala do Meet, onde a gente explicava como ia funcionar essa dinâmica. Depois disso, a gente encaminhava todas essas pessoas para um link no YouTube, onde eles assistiam o espetáculo teatral De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, a oficina de iluminação cênica ministrada pelo Roger Santos, e depois a gente retomava o bate-papo cultural com os espectadores, onde a gente podia trocar um pouco mais de informações com todas as pessoas que participaram desse projeto. Bom dia, nossa, incrível, eu tô maravilhado aqui. Tinha uns personagens que se mexiam. Daí eu acho que vocês usaram as marionetes e pegaram um reflexo, botaram uma luz um pouco na frente delas e botaram um livro atrás, pra parecer que é uma história que tava acontecendo no livro, a história. Para esse bate-papo acontecer, a gente precisou escolher uma plataforma e a gente optou pelo Google Meet, que é a plataforma que o governo do estado do Rio Grande do Sul elegeu para fazer as aulas no modo distante, né? Então, a gente acreditando que, como era uma plataforma que os estudantes já tinham alguma intimidade, a gente acreditou que isso favoreceria a transmissão dos nossos espetáculos e também dos nossos bate-papos. E o interessante é que aqui, então, como tinha a oficina com enfoque na iluminação, houveram muitas perguntas referente à iluminação do espetáculo. E isso foi muito interessante, porque foi ali que a gente percebeu que as pessoas reparam nisso, né? Então é onde a gente consegue encontrar aquelas pessoas que futuramente podem se tornar profissionais que não sejam atores, por exemplo, que trabalham na parte por trás do espetáculo, né? Que é o caso da iluminação também. Então foi muito legal, houveram muitas perguntas, muita curiosidade, assim, de dúvidas perguntas maravilhosas que eu adorei responder para esse público que é bem curioso, né? Olha, podia botar a luz forte, sabe? Tava escuro. É, a branca mais forte, a luz forte. Sim, então, ali a gente fez o que vocês viram, na verdade, foi uma adaptação do espetáculo pro audiovisual, né? Então, a luz foi um pouco mais pensada de forma a colaborar com a gravação, porque a luz no espetáculo, quando a gente vê ao vivo, é diferente, né? A gente consegue perceber muito mais coisas. A lente da câmera, ela não tem a mesma percepção que o nosso olho tem.
Então, quando a gente vê o espetáculo, a gente vê muito mais a luz e tudo mais. E ali, é interessante você ter falado isso a respeito da luz mais forte, porque ali a gente trabalhou com câmeras diferentes e com lentes diferentes. Então, algumas lentes eram um pouco mais escuras que outras. E aí, o que tornava algumas cenas um pouco mais escuras que outras, né? Qual foi a parte que tu mais gostou? Eu gostei das lanternas. Das lanternas também? E tu, Luigi, assistiu a oficina? Essa aí tu não conhecia, né? Essa eu não conhecia. Eu gostei bastante, mas a minha parte preferida foi a história da iluminação. Tu sabe quais eram os deuses que eles faziam os rituais lá quando eles descobriram o fogo? A questão da Grécia ali, houve uma época ali na Grécia Antiga em que se adoravam deuses, existem os deuses gregos, né? E se fazia o ditirambo. O ditirambo era um ritual, uma festa que as pessoas dançavam na volta de uma fogueira. Então isso acontecia à noite na volta de fogueiras. E isso depois acabou originando o teatro, então. Aí esse é o que eu mais conheço, assim. Na época lá da descoberta do fogo, é a época um pouco mais perto lá da época do Homem das Cavernas, né? Então eles desenhavam em cavernas, eles registravam muitas coisas nas paredes das cavernas. E daí naquela época se faziam fogueiras também. Nessa iluminação tinha uns personagens que se mexiam. Daí eu acho que vocês usaram as marionetes e pegaram um reflexo, botaram a luz um pouco na frente delas e botaram um livro atrás, pra parecer que é uma história que tava acontecendo no livro, a história. Isso mesmo, a gente utilizava, sabe aquelas folhas transparentes? A gente escreveu naquela folha transparente, daí a gente iluminava ela e aí tudo que estava escrito ali aparecia na projeção. Tu sempre soube que tu queria fazer a parte da iluminação no teatro? Olha, pergunta boa essa. Isso é interessante. Então, eu faço teatro já há muitos anos, né? São 16 anos já. E eu não comecei como iluminador, eu comecei como ator. Eu sou ator. Ali em 2015, um ano antes de eu entrar na URGS, eu comecei a despertar esse interesse por iluminação. Então, eu já tinha passado pela fase de ser ator, atuei em vários espetáculos. E aí, dentro da URGS, eu comecei a despertar esse interesse pela iluminação, comecei a olhar mais para isso. Na verdade, eu queria agradecer vocês, assim, porque foi excepcional, ainda mais, assim, agora, ao final, essa oficina de iluminação, muito, muito legal, muito completa. E creio que os alunos gostaram muito, desde o espetáculo até a oficina, assim. Aquela iluminação, gostei das sombras, do jeito que vocês usaram também. Bem bacana ficou. O que me surpreendeu mais foi o quanto os estudantes, as crianças, os jovens, o quanto eles prestavam atenção nos detalhes. O nosso espetáculo ele é cheio de camadas de percepção, o que proporciona que uma criança pequena tem uma experiência, que um adolescente tem outra experiência, que um adulto tem outra experiência. E o que me impressionou foi isso, o quanto todos percebiam coisas diferentes e o quanto as pessoas estavam interessadas em compartilhar com a gente as suas percepções e o quanto eles queriam aprender, o quanto era importante para eles, assim como para a gente, aquele momento de encontro, mesmo que virtual, que era a forma que a gente encontrou para se encontrar de uma forma segura e com arte, né? Eu gostei muito da peça, por causa que é uma história que eu já tinha ouvido falar e eu era bem curioso por essa história, mas eu nunca achei muito livro. E a parte que eu mais gostei, com certeza, foi a luta contra o moinho de vento. A luta do moinho de vento, que é bacana, né? Sabe, João, que essa história do Don Quixote de La Mancha, ela é do Miguel de Cervantes, que é um autor espanhol, e ela tem mais de 400 anos. Ela é muito antiga já, e conhecida mundialmente, assim, ela é muito famosa. Eu só queria elogiar, porque todos esses espetáculos meio medievais, assim, porque eu já assisti a Robin Hood, também o Gato de Botas, não lembro mais, tem mais um. Passam uma mesma vibe, que é aquele lá de luta, assim, guerra, etc. E ficou muito bom, e eu gostei que vocês também usaram algumas coisas da modernidade, tipo o lá e vender Jequiti. Eu gostei do espetáculo por causa que foca em um monte de coisas e é bem engraçado até. A parte principalmente da princesa, que não tinha uma princesa pra fazer, então tinha que pegar outra pessoa. E é muito legal as partes das lutas por causa que toda vez que o Don Quixote caía no chão, ele tinha que inventar uma desculpa porque elas queriam que o cavaleiro não podia se machucar, não podia perder uma luta.
só queria falar que eu nunca tinha assistido um espetáculo desse tipo, assim. Nossa, muito bom. A primeira vez eu gostei muito. Incrível. Que legal, Jordan. Muito obrigado. A gente fica muito feliz com esses retornos de vocês. Nesse projeto a gente sabe que houve então a oficina de iluminação cênica, só que ela não foi uma super oficina, né? Porque para se falar de iluminação, na verdade, a gente teria que pesquisar muito, teria que ter uma oficina que durasse um mês ou até mesmo um ano, porque para se falar de iluminação cênica tem que se falar de muita coisa, inclusive de eletricidade. Nesse caso, então eu peguei algumas coisas mais pontuais sobre iluminação para condensar em uma oficina e busquei trabalhar com ludicidade. O Henrique até brinca comigo que eu fui um pouco performático, né, na criação dessa oficina, porque eu queria me aproximar mais das escolas, da idade, da faixa etária do público que estava acompanhando o nosso projeto, né. E se faz muito importante ter uma oficina desse tipo sendo levada para essa galera ou para a comunidade que seja de Gravataí, porque ela busca trazer um pouco um conhecimento diferente, né, interessante também sobre visualidade, sobre energia elétrica, sobre iluminação, e também ela busca capacitar, ou pelo menos trazer um pouquinho, como foi o caso nessa oficina, de capacitação para jovens, para eles já poderem descobrir, porque quando a gente menos espera, existe um iluminador lá na escola escondido que está se descobrindo. Então, bora pra oficina! A história da iluminação começa com a descoberta do fogo. A partir daí, os homens começaram a iluminar as cavernas e a fazer fogueiras. E na volta das fogueiras, a realizar rituais que venerassem deuses e seres superiores. E com o desenvolvimento da comunicação, a contar histórias, prática muito típica até os dias de hoje. O teatro como conhecemos hoje surgiu entre os séculos XVI e XVII, né, com o palco, plateia, cortina, e naquela época se usavam tochas, velas e lamparinas a óleo para iluminar o palco. Uma questão bem importante para a gente aqui na Rococó, na verdade muito antes da pandemia, muito antes dessa leva de editais da Aldir Blanc, a gente entende que nossos trabalhos têm que ser acessíveis para todos e para todas. Nesse sentido, a gente elegeu duas ações que são realmente muito importantes na execução desse projeto. A primeira é a acessibilidade em Libras. Cada uma das transmissões, cada uma das sessões de bate-papo contou com a presença de sempre pelo menos uma intérprete. A gente tinha duas intérpretes na equipe, que é a Celina Xavier e a Simone Dornelli, sempre uma das duas estaria conosco, proporcionando que surdos e surdas tivessem acesso ao nosso trabalho. Olá, meu nome é Celina Xavier e eu sou tradutora e intérprete de língua brasileira de sinais Libras. Então, no projeto De La Mancha, Desdobramentos Culturais, eu fiz a tradução e a interpretação do espetáculo De La Mancha, O Cavaleiro Trapalhão. Esse projeto foi possível pela Lei Aldir Blanc de Gravataí e, além do espetáculo, eu também participei da mediação linguística em todos os eventos, em todos os encontros e apresentações do espetáculo. Para que fosse possível a tradução do espetáculo, então eu precisei estudar antes o material que foi enviado pelo grupo, compreender a dinâmica dos personagens, compreender a importância de cada um na história, me apropriar também da linguagem cênica que foi apresentada e das canções, e fizesse a tradução disso tudo para a língua brasileira de sinais. A segunda ação, na verdade, foi uma imposição do meio virtual. Como a gente transmitiu o espetáculo virtualmente, isso favoreceu que pessoas com dificuldade de locomoção acessassem o espetáculo, porque assim as pessoas podiam acessar o espetáculo das suas casas. Então a gente não precisou pensar numa coisa que a gente sempre pensa, que é que tipo de espaço a gente vai realizar essa ação. É um espaço acessível para pessoas com dificuldade de locomoção? Eu acho que essas duas questões, assim como todas as formas de acessibilidade, são muito importantes e são coisas que não podem mais faltar em nenhum tipo de projeto cultural hoje em dia, né? Três gigantes do mundo! Eu sou o Capitano Mata Tudo. Que Capitano Mata Tudo? Que? O senhor se prepare porque eu estou furioso! Tremei gigante! Eu sou muito maligno. Que muito maligno? Muito maligno sou eu! Se prepare, sou gigante!
A identidade visual do projeto, ela foi construída e elaborada pela Giana Sokol, que é uma grande artista, designer gráfico que criou todos os elementos visuais desse projeto, que eram o primeiro impacto, a primeira coisa que chegava nas pessoas a partir da visualidade. Oi, eu me chamo Giana Sokol, eu sou responsável pela identidade visual do projeto De La Mancha, Desdobramentos Culturais. E para esse projeto, o Henrique que conversava comigo, né, para desenvolver as identidades visuais, né. Eles tinham pensado em fazer uma cara nova do projeto, né, mas se fosse possível aproveitando algum elemento, né, alguma parte da ilustração que tinha sido feita pro espetáculo original. Então eu peguei algumas ilustrações, dei uma desmembrada nelas, misturei com fotografia do espetáculo. O espetáculo tem fotos lindas, assim, no cenário, a luz tá tudo muito legal, assim. Então deu pra juntar de uma forma que ficou bem legal. Acho que chegamos, né, esse produto final, que ficou muito bom, ele ficou muito marcante, bem diferente, né? Era uma ideia que o Henrique já tinha desde o início, mais ou menos, ele sabia mais ou menos para onde ele gostaria de ir. Né? A gente trocou uma ideia, sempre fluiu muito bem, assim, a nossa comunicação. E acho que é muito importante que cada identidade visual de um projeto cultural seja... Tu bate o olho e tu já entende sobre o que se trata, né? Da mesma forma que é legal que chame um pouco a atenção, né? Que faça as pessoas pararem, opa, o que é isso aqui, né? Dá uma olhadinha de novo. Então, acho que fomos muito bem sucedidos nesse cartaz. Então, eu estava fazendo um som na lancheira do parque quando dei de cara com este bilhete. A quem interessar possa, eu, José Quijano, ofereço a quantia de 100 moedas de ouro a quem for capaz de encontrar e trazer de volta o meu amado sobrinho, Dom Alonso Quijano. Ele está louco e pensa que é cavaleiro andante e segue em busca de aventuras. Ah, ele atende pelo nome de Dom Quixote de La Mancha e segue pelas estradas na companhia de seu servo, conhecido como Sancho Panza. Outra pessoa que foi muito importante nesse projeto é o Julian Estevam. Ele gravou o espetáculo teatral, ele fez as transmissões online e ele articulou toda a nossa plataforma virtual para que tudo isso funcionasse da melhor forma possível. Um grande artista e a gente tem um prazer imenso de contar com ele na nossa equipe. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Estevam e no projeto De La Mancha, Desdobramentos Culturais, eu ocupo a função de videomaker. Uma das coisas mais interessantes de se observar nessa realidade onde a gente tem que pegar um espetáculo que já existia no formato presencial e transpor para o ambiente virtual é a liberdade criativa. No caso do espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, eu tive uma grande liberdade como videomaker. E essa liberdade criativa ela não se restringiu apenas no momento da captação das imagens. Ela também se estendeu para o momento da edição. Eu acredito que o momento da edição é um dos momentos mais importantes. Claro, é importante a gente captar as imagens porque sem elas nem haveria o material, né? Mas o que eu acho curioso destacar da edição é que ali a gente pode selecionar quais imagens, de quais takes, de quais momentos irão aparecer. E esse processo de edição, ao mesmo tempo que ele é um pouco solitário, ele também é coletivo. Porque depois que a gente já tinha um corte final do espetáculo, com as câmeras, né, com a troca de câmeras, eu mostrava esse material para a equipe da Rococó, eles analisavam e essa era a parte mais interessante. Porque a edição, quando tem uma pessoa editando ali, às vezes é um olhar só, né? E aí eu vejo a importância de expandir esses olhares, né? Então, a partir da visão da equipe da Rococó, depois que eu mostrava esse material, eu tinha outros olhares do mesmo produto que eu nem tinha parado para pensar. Eu gostaria de destacar aqui dois momentos bem interessantes pra gente falar da captação de imagens do espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão. Um momento muito divertido foi a parte da Dulcineia de Toboso. O que aconteceu nessa cena? Eu literalmente acompanhei a personagem interpretada pelo ator Henrique Gonçalves, a personagem Dulcineia de Toboso. Eu acompanhei ela com a câmera, porque ela tinha uma entrada assim no palco, então eu ia acompanhando ela com a câmera. E isso a gente brinca, né? Que é aquele tipo de take que precisa dar certo. Então a gente refez ele várias e várias vezes. Por quê? Porque enquanto eu vinha com a câmera aqui, tinham outras duas câmeras já posicionadas que a gente não gostaria de mexer, né? Então,
Se eu errasse alguma coisinha ali, eu teria que cortar para outra câmera, o que não seria possível porque eu estaria aparecendo, né? Então foi uma cena muito legal, assim, de ser captada, porque foi quase um jogo, né? Com os atores ali. Eu vou indo para trás e quase numa coreografia, eu diria. Dulcinea usava vestido vermelho com bolas de babados, apoio Riachita Flamenco Fashion. A pele de minha amada era alva como as flores da primavera. Outro fato bem interessante de se destacar e que aconteceu no momento da edição do espetáculo foi a proposta, a sugestão que o diretor e ator do espetáculo, Guilherme Ferreira, deu para incrementar a edição, o que eu achei uma ideia muito boa, que foram as sobreposições. Elas não aconteceram, claro, em todo o momento do espetáculo, mas em momentos bem específicos, principalmente nos momentos da coreografia. Porque a intenção de todos era sempre que o espetáculo ele ficasse o mais dinâmico possível, né? Pensando sempre nesse formato virtual. E para nossa surpresa e alegria também, as sobreposições deram super certo. Tanto que depois, no momento do bate-papo, os estudantes, os alunos, comentavam bastante sobre elas. Inclusive, eu cheguei a falar um pouco sobre isso em alguns bate-papos, porque geralmente, além de ser o videomaker, eu era responsável pelas transmissões e também por ficar mais no controle das salas do bate-papo, né? Eu não chegava a falar bastante. Mas dessa vez eu tive que falar um pouco porque os alunos perguntaram bastante sobre como vocês fizeram isso. Foi bem legal responder essas perguntas também. Como que vocês fizeram pra fazer um efeito que tava, às vezes, na maior parte do filme de tremendo? Que parecia que tinha mais de vocês. Aham. Como será que eu fiz isso? Na verdade, não fui eu, né? Foi o Júlio Estevam, que é o nosso videomaker. Quer falar um pouquinho, Júlio? Ai, que massa! Então, quando a gente pensou em adaptar esse espetáculo para esse ambiente virtual, a gente, até o aspecto da luz foi uma coisa que a gente levou muito em conta, né? Eu conversei muito com o Roger, porque a câmera, ela vê a luz de uma outra forma, assim, né? Às vezes uma cor que a gente vê com os olhos, na lente da câmera, às vezes é uma outra cor. E também na hora da edição, quando a gente foi jogar esse programa para ilha, o espetáculo para ilha de edição, a gente pensou que seria interessante também jogar com alguns efeitos, já que a gente está trabalhando com esse contexto de vídeo. Foi muito legal ver que vocês perceberam e curtiram, assim, né? Alguém até falou, meus olhos parecem que estão meio bugados, porque eu tô olhando tudo meio duplicado, né? Então, foi proposital para também tentar deixar... Eu disse que eu achei que eu tava tonto. Para que um projeto aconteça, a gente precisa de parcerias. E nesse projeto de La Mancha, a gente contou com a parceria de 9 instituições aqui da cidade de Gravataí. As escolas Antônio Gomes, Carlos Bina e Morada do Vale 1, Santa Ana, Irmã Clésia e João Goulart, Costa do Ipiranga, Heitor Villa-Lobos e Osório Ramos. Mas como a gente sabe que muitos de vocês não possuem esses refletores, né, em casa, esses refletores são de teatro geralmente, eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de se criar histórias e contar histórias em casa. Através da luz e de diversos ângulos, a gente consegue criar diversos climas, como por exemplo, um clima um pouco mais fantasmagórico, como a gente pode ver aqui com uma lanterna que eu estou fazendo agora. Aqui é possível contar uma história e se criar um clima. A gente pode usar diversos ângulos e em cada lugar a gente tem uma luz diferente. Bom, então antes de encerrar minha fala, eu queria fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe de gestão do edital Saberes e Fazeres Culturais, que foi executado com recursos da Lei Aldir Blanc no município de Gravataí, Rio Grande do Sul. Quero agradecer muito a presença de todas as pessoas que estiveram com a gente para que esse projeto acontecesse da melhor forma possível. Fazer também um agradecimento muito especial à SMCEL, que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer do município de Gravataí, ao Conselho Municipal de Política Cultural de Gravataí, à Prefeitura de Gravataí, por aplicar tão bem os recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma lei que veio então para contemplar muitos artistas, ela se faz muito importante em todo o território nacional. E aqui na cidade de Gravataí, ela foi de extrema importância para contemplar todos os artistas da cidade, mas também
também ela teve uma boa gestão. A equipe que recebeu a verba do governo e reaplicou então para os artistas da cidade fez um excelente trabalho. É uma equipe que está de parabéns pela forma como executou esses editais, de forma a contemplar vários artistas. Quero agradecer também a todos os meus colegas, parceiros de cena, todas as pessoas que estiveram realizando esse projeto junto comigo, as pessoas que assistiram, que se inscreveram no canal, que curtiram as nossas páginas. Muito obrigado mesmo. Pra gente, isso é muito importante. Vocês fizeram a diferença. Muito obrigado mesmo. É muito bom fazer parte de um projeto com essa alta qualidade. Acho que faz toda a diferença pra gente que participa e também pra quem consome, né? Os espectadores. Eu sou muito grato por poder participar desse projeto, mas também por poder trabalhar ao lado de pessoas tão generosas. Esse momento que a gente está vivendo é difícil, mas se não fosse o apoio de cada um e cada uma, tudo isso não seria possível, né? Tudo que a gente faz, a gente bota muito amor, mas também muito trabalho, empenho e dedicação. Fazer todo esse processo foi bastante desafiador, mas também foi bastante importante, porque através dele foi possível então levar o Clássico de Cervantes para a comunidade surda. Então, democratizar esses bens culturais e tornar a arte acessível é, sem dúvida, uma atividade que é bastante importante. Eu espero que mais ações como essa sejam possíveis para que cada vez mais as pessoas surdas tenham acesso aos espaços culturais e possam conviver, compartilhar conosco a cultura e o prazer de ir ao teatro e de assistir ao teatro. 1, 2, 3 e... Pela Mancha, desdobramento culturais! E agora, eu gostaria de fazer um convite também muito especial para que vocês continuem nos acompanhando, porque os nossos projetos não param por aqui. A gente tem redes sociais e a gente quer convidar vocês a curtirem a nossa página no Facebook, que é Rococó Produções Artísticas e Culturais. A se inscreverem no nosso canal no YouTube, que é Rococó Produções Artísticas e Culturais. E, é claro, nos acompanharem lá no Instagram, no nosso perfil, que é o @RococóProduções. Muito obrigado pela presença de todos até aqui. Um beijão e até a próxima. #SMCEL, #Lei Aldir Blanc, #Saberes e Fazeres Culturais.